Olá, estamos de volta. Agora então teremos o exemplo da, da herança ligada ao sexo, né? Então ela está relacionada aos cromossomos sexuais. Então a herança ligada ao sexo, galera, ela é simples, ela está envolvida com os cromossomos sexuais. Então nós sabemos que na espécie humana os cromossomos sexuais, eles são responsáveis por indicar as características sexuais. De uma certa forma, essas características sexuais dos cromossomos sexuais, elas são expressas por um conjunto de genes. Poucos genes que são responsáveis por essas características. Então, se eu pegar lá no sexo feminino, né, tem os dois cromossomos sexuais, como eles são iguais, são os cromossomos X. Então, todos os genes presentes nesse trecho do cromossomo estão presentes também nesse trecho do cromossomo. Todos os genes desse lado estão presentes desse lado. Então, os dois cromossomos eles são homólogos, né? A sequência de genes é igual. Eu tenho vários genes alelos, né? O exemplo que eu dei para vocês é do gene A presente desse lado, eu tenho um outro gene presente do outro lado, beleza? Então, no sexo masculino, os cromossomos sexuais vão ser um pouquinho diferentes, né? Eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y. O sexo masculino é determinado por esse cromossomo Y. Ele tem um nome diferente porque ele é diferente do cromossomo X, ele é um pouco menor. Ele tem uma região aqui, né, que ela não se equipara, não é comparável com essa região do cromossomo X aqui. É a região não homóloga. Isso, isso gera uma consequência, né? Alguns genes presentes nesse trechinho que eu determinei aqui, nesse trecho, não estarão presentes no cromossomo Y. Isso gera os cuidados que nós teremos que tomar quando formos falar da herança relacionada ao sexo, ligada ao sexo, tá? No sexo masculino, como eu falei para vocês, as características masculinas são responsáveis, são expressas, estão presentes nesse cromossomo Y, numa região, nesse cantinho, que é chamada região determinadora do sexo, tá? Ou em inglês, Sex Determining Region, RDS ou SDR. É a mesma coisa, são os genes responsáveis por dar as características masculinas, beleza? Então, essas informações aqui dos cromossomos sexuais, elas levam a gente a pensar depois sobre algumas características que estão presentes nesses cromossomos. As características do daltonismo e também a hemofilia. O que era daltonismo? Daltonismo era a incapacidade de diferenciar algumas cores. A hemofilia era a falta de um fator de coagulação do sangue. Como eu falei para vocês em aula, uma pessoa hemofílica, ela pode sofrer um corte pequeno e desse corte perder uma grande quantidade de sangue, ter uma hemorragia grave. O daltonismo, a pessoa não consegue diferenciar cores. Em alguns casos extremos, ela não enxerga nenhuma cor, ela enxerga o mundo preto e branco, tá? Então, aqui no daltonismo e na hemofilia, elas vão ter genótipos diferentes, né? As mulheres, elas terão dois exemplares do gene, que a gente vai representar XX. O gene dominante sempre vai expressar uma pessoa normal, sem daltonismo. Então ela pode ser XDzão, XDzão, ou XDzão, XDzinho.
ela é uma pessoa normal. Nesse caso aqui de baixo, a gente tem que tomar um cuidado que a mulher ela é normal, porém ela é portadora do gene. Isso significa que ela pode passar esse gene para a sua descendência. Se ela passar esse gene para um homem, como depois nós vamos ver, esse homem será daltônico, tá bom? Então vamos tomar cuidado. Ela é uma pessoa normal, sem daltonismo, enxerga as cores da forma comum, porém ela é portadora do gene, ela carrega o gene. Na presença do gene dominante desão, aqui ela enxerga as cores normais, tá? E por fim, o genótipo feminino de uma pessoa daltônica é XDzinho, XDzinho. Para os homens, por ser uma característica relacionada ao sexo, os homens terão os cromossomos X e Y. Se ele for XDzão, ele será normal. E se ele tiver o XDzinho Y, ele será daltônico. Novamente, como nós falamos em aula, o homem só precisa de um gene para ser normal ou ser daltônico, porque o gene que estaria no outro cromossomo está nessa região não homóloga que a gente comentou. Como ela não existe no cromossomo Y, ele só vai ter um representante do gene. Para ser daltônico, apenas um gene recessivo. Na mulher, para que ela seja daltônica, ela tem que ter 2 genes recessivos, como nos outros casos de herança, né? A característica recessiva só é expressa em dose dupla. Nesse caso, dos homens, é expressa em dose simples, apenas um representante do gene. Por isso que é mais fácil, uma coisa importante, é muito mais comum homens serem daltônicos ou hemofílicos. É muito mais provável que homens tenham essas características do que mulheres. As mulheres precisam de 2 representantes do gene, que é um pouco mais raro de acontecer, enquanto o homem apenas um. Tá? Na hemofilia, as mulheres vão ter um padrão parecido com o daltonismo. As mulheres vão ser XHzão, XHzão, normais, XHzão, XHzinho, normais, porém portadoras do gene, ou XHzinho, XHzinho, serão hemofílicas. Os homens serão XHzão Y, normais, e XHzinho Y, hemofílicos. Aqui um Hzinho, aqui um H maiúsculo. Beleza? Beleza, então vamos para o exercício. Na página 74, exercício 5, eu pedi para vocês fazerem em casa, então tentem fazer antes de ver a correção, senão não adianta. Tenta fazer aí, dá um pause no vídeo, tenta fazer sozinho. Uma mulher normal, com visão normal, cujo pai é daltônico, casa-se com um homem daltônico. Qual a probabilidade dela ter uma criança daltônica? Então vamos lá. A mulher, ela tem visão normal. A mulher se representa como um círculo. E o pai dessa mulher é daltônico. Então ela teve um pai daltônico. Casa-se com um homem daltônico. A probabilidade dela ter uma criança daltônica. Criança significa que não importa o sexo dessa criança, se é masculino ou feminino. Então a gente representa pelo losango. Na herança relacionada ao sexo, o sexo desses indivíduos vai ser muito importante para a resolução dos problemas. Tá? Geralmente a gente já faz o cálculo de probabilidade envolvendo o sexo de uma forma natural, junto com as outras probabilidades. Se aqui ele está falando criança,
a característica sexo, masculino e feminino, não vai ser levada em consideração nesse momento, tá bom? Então vamos colocar aqui os genótipos. O pai dessa mulher, por ser daltônico, ele vai ser X, Dzinho, Y. A mulher, ela tem visão normal, XDzão, X alguma coisa. O homem é daltônico, X, Dzinho, Y. E a criança, ela tem que ser daltônica. Então, a probabilidade da criança ser daltônica. Eu vou representar aqui daltônico escrevendo o nome, tá? Pessoal, atenção agora nesse tipo de exercício. Porque a mulher, por ser filha de um homem daltônico, ela vai receber desse homem o cromossomo Y ou o cromossomo X. Se ela é mulher, ela obviamente vai receber um cromossomo X. Se ela recebesse um Y, ela seria um homem, né? Então eu sei que ela é mulher, eu sei que ela vai receber o cromossomo X. E o cromossomo X do pai dela, o único cromossomo que o pai tem para oferecer é o cromossomo que tem um Dzinho. Então esse X veio para cá, X Dzinho. Então ela é uma mulher normal, porém portadora do gene para daltonismo, tá bom? Então vamos lá, ele quer a probabilidade, vamos fazer aqui um quadrinho de Punnett, colocar a mulher aqui no canto, do ladinho, X, Dzão, X, Dzinho, e vou colocar o homem aqui em cima, X, Dzinho, Y, fazendo o cruzamento, X, Dzão, X, Dzinho, X, Dzinho, X, Dzinho, X, Dzão, Y, e X, Dzinho, Y. Então, dessas quatro probabilidades, quatro possibilidades de nascimento, de que é a probabilidade da criança daltônica. Quais aqui vão ser daltônicos? Esse indivíduo de baixo, que é X, Dzinho, ou do ladinho, que é o X, Dzinho, Y. De quatro possibilidades, duas são as que eu quero saber, então é 2 sobre 4, que é igual a meio ou 50%. Beleza? Então essa é a resposta desse primeiro exercício. Qual a probabilidade do casal apresentado ter um filho homem e daltônico? A gente já determinou aqui, ó, homem e daltônico. Ele tem que ser X, Dzinho, Y. E a probabilidade desse cara nascer já foi determinada aqui, ó. Né? É essa probabilidade que a gente está vendo nesse quadradinho. Das quatro possibilidades, uma delas é que ele seja homem e daltônico. Então vai ser 1/4, ou 25%. Então percebam, o filho homem e daltônico, as duas características já foram determinadas aqui no nosso quadro de Punnett, né? Já está sendo envolvido a característica sexo e também presença ou não do gene que codifica daltonismo. Beleza? Na página 78, no exercício 11, temos essa questão. Uma mulher daltônica, cujo irmão tem visão normal, casou-se com um homem de visão normal. Sabendo que o daltonismo é uma herança ligada ao sexo, podemos estabelecer que os genótipos dos envolvidos são respectivamente. Então tem algumas opções aqui, eu nem vou colocar as opções, eu vou resolver o exercício, depois a gente vê qual letra é. Então a mulher é daltônica, ela tem o irmão de visão normal, e essa mulher casou-se com um homem de visão normal. Então podemos estabelecer que os genótipos dos envolvidos são respectivamente. Bom, vamos lá. O irmão dela tem visão normal, então é X, Dzão, Y, por ser um homem. A mulher é daltônica, então é X, Dzinho, X, Dzinho.
E esse homem com visão normal, X, desão, Y. Bom, já determinamos os genótipos dos três indivíduos, ele pede os genótipos respectivamente. Então, primeiro tem que ser a mulher, que é daltônica. Então, primeiro aqui, X, Dzinho, X, Dzinho. Depois vem o irmão com visão normal, X, Dzão, Y. E depois vem o marido dessa mulher, que é o X, Dzão, Y. A resposta está lá na página 78, letra B. Ok? Olha aí, um exercício extra, tá? O esquema a seguir representa a genealogia de uma família. Então, aqui ele está mostrando de uma forma um pouquinho diferente. A gente está acostumado de que as bolinhas são mulheres e os quadradinhos são homens. E aqui ele está mostrando essa bolinha com uma cruzinha para baixo ou uma bolinha com uma setinha para cima. É um outro tipo de representação. A bolinha cruzadinha para baixo é uma mulher e a bolinha com setinha para cima é um homem, beleza? Então os indivíduos daltônicos estão marcados de preto. Temos aqui uma mulher daltônica, mulher X, Dzinho, X, Dzinho. Temos mais duas mulheres daltônicas aqui, X, Dzinho, X, Dzinho. Temos alguns homens daltônicos, X, Dzinho, Y, X, Dzinho, Y, X, Dzinho, Y. E temos também homens e mulheres não daltônicos, que é até um termo melhor do que normal, tá? Não daltônicos é bem melhor do que normal. Vamos lá. X, Dzão, Y, X, Dzão, Y, X, Dzão, Y. Agora aqui, X, Dzão, X alguma coisa, X, Dzão, X alguma coisa, eu não sei ainda a característica dela. X, Dzão, X alguma coisa, X, Dzão, X alguma coisa. Então, ele está pedindo os genótipos dos indivíduos 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Já determinamos aqui, mais ou menos, né? O indivíduo 1, X, Dzão, Y. O indivíduo 2, X, Dzão, Y. Agora o indivíduo 3, que é uma mulher, né? Aqui, ela pode ser X, Dzão, X, Dzão, X, Dzão, X, Dzinho. Temos que determinar isso. Mas vai ser fácil. Ela é uma mulher, então do pai ela recebeu o cromossomo X, Dzão, e da mãe ela só pode ter recebido qualquer um desses dois cromossomos com um gene Dzinho associado. Então ela vai ser X, Dzão, X, Dzinho. Beleza? Então vamos lá, indivíduo 1 é X, Dzão, Y. Indivíduo 2, X, Dzão, Y. Indivíduo 3, X, Dzão, X, Dzinho. Vai ser a letra A. Tranquilo? Fácil, né? Então, terminamos mais esses exercícios e acredito que vocês estarão bem preparados e preparadas para a nossa verificação. Estudem os exercícios, estudem a nossa listinha. Eu também vou fazer um vídeo da resolução da listinha, mas eu quero que vocês tentem fazer, senão não adianta nada ser feito um trabalho bimestral copiado, e se vocês não fizerem a lista também não conseguem fazer a prova. Então façam com calma a lista e depois confiram a correção. Abraços, bons estudos!